Então, pessoal, vamos então para o segundo vídeo do capítulo 14, né? Sobre poder e limitações da máquina de Turing. No primeiro vídeo, a gente essencialmente falou sobre os poderes da máquina de Turing, né? Falou da tese de Church-Turing, que a máquina de Turing oferece meio que um limite superior para o que pode ser computável, né? Então, a gente nunca, todas as tentativas que teve até o momento, a gente nunca conseguiu ir além desse poder da máquina de Turing padrão. Aí mostrou que a máquina de Turing também ela é poderosa o suficiente para ela conseguir construir uma máquina universal, que é uma máquina que consegue simular qualquer outra máquina de Turing, né? E aí, enquanto a máquina de Turing servia então como modelo formal para o que é um algoritmo, a máquina universal, com a sua capacidade de poder simular qualquer outra máquina, serviria então como modelo formal do computador programável, os computadores que a gente tem na nossa frente todos os dias, né? Agora, nesse segundo vídeo, vamos falar das limitações do modelo da máquina de Turing, mostrar que existem problemas que não podem ser resolvidos algoritmicamente, que não podem ser computados. Não é só um resultado assim, teórico, vago, você tem realmente uma lista de problemas conhecidos que não podem ser resolvidos algoritmicamente, e muitos deles que seriam extremamente úteis de se ter uma solução. Tá? A gente vai ver um exemplo, uma coisa que se tivesse solução ia facilitar assim, muito diversos tipos de trabalho com computação, que não tem. E não tem do tipo ninguém foi capaz de encontrar um algoritmo até hoje. Não tem com a prova de que é impossível existir um algoritmo aquele problema. Então é um não tem muito forte, realmente. Não, a não ser que alguém um dia refute a tese de Turing, não vai ter algoritmo para aquele problema, de jeito nenhum. Certo? O primeiro problema que foi mostrado nessa categoria de problemas sem solução algorítmica foi provado pelo próprio Turing no mesmo artigo em que ele introduziu a máquina de Turing, né, o artigo dele de 36. Ele intitulou esse problema de problema da parada e ele mostrou que não tem, é impossível ter solução algorítmica. E para mostrar isso, ele usou o modelo formal que ele tinha acabado de criar da máquina de Turing. Né? Aquele lance, se a gente vai usar a máquina de Turing como modelo formal do que é um algoritmo, a gente pode então partir para uma prova no modelo assim. Se eu conseguir mostrar que é impossível construir qualquer máquina de Turing que execute uma determinada tarefa, então eu tenho uma prova definitiva de que aquela tarefa não pode ser resolvida algoritmicamente. Então agora o que a gente vai ver é justamente esse problema da parada, mostrar que ele não pode ser resolvido algoritmicamente. Tá? Então, impondo aí um limite concreto e real no que os computadores podem fazer. E esse foi o primeiro problema, feito pelo próprio Turing. Depois surgiram muitos outros, e muitas outras pessoas mostraram vários outros problemas que também não podem ser resolvidos algoritmicamente. Enfim. Então, problema da parada. Nessa sessão, a gente vai demonstrar três resultados importantes, de certa forma interrelacionados, né, a partir de um mesmo raciocínio. O primeiro resultado é: existem problemas indecidíveis, ou seja, existem problemas que não podem ser algoritmicamente resolvidos, ou de maneira equivalente, né, de acordo com a tese de Church-Turing, que não podem ser decididos por uma máquina de Turing. Né? Isso impõe limites àquilo que um computador pode fazer. Né? Normalmente, né, a gente está sempre estudando, olha como o computador é bom para resolver não sei o que, olha como o computador é bom para resolver não sei o que lá, olha como o computador é usado em todas as áreas de conhecimento para resolver diversos tipos de problemas. E a gente fica com a sensação então que o computador é a solução para tudo. E assim, eu também não vou, né, quebrar o negócio.
vamos ser realistas, ele é realmente uma solução, digamos, muito eficaz para, digamos, 90, 95% dos problemas que você tem por aí. É melhor usar do que não usar. Não, em geral, você sempre ganha usando. Mas é interessante ter em mente que, apesar dele resolver 95% das coisas do mundo, ele não resolve tudo. Né? E as coisas que ele não resolve não são bobinhas, não são artificiais, são coisas que seriam importantes de se ter uma solução. Né? Enfim, tem que viver com isso, o mundo é como ele é. Né? Mas, enfim, é interessante que, de certa maneira, esse é o único curso que vocês vão ver em que vai ter uma pessoa falando para você do que o computador não é capaz de fazer. Em todos os outros cursos que você fizer, todo mundo vai estar muito empolgado em te dizer várias coisas que o computador é capaz de fazer. Aqui eu sou o único, estou aqui cortando barato e mostrando coisas que o computador não pode fazer. O segundo resultado que a gente vai mostrar é a classe de linguagens recursivas é um subconjunto próprio da classe de linguagens recursivamente enumeradas, ou seja, existem linguagens que são recursivamente enumeráveis, mas não são recursivas. Ou seja, existem linguagens que podem ser aceitas por uma máquina de Turing, mas não podem ser decididas por uma máquina de Turing. Decidir é um processo mais forte. E o terceiro resultado é que a classe das linguagens recursivamente enumeráveis não é fechada por complemento. Então, é o terceiro resultado. Eles vão seguir, os três vão sair do mesmo raciocínio, tá certo? São resultados interrelacionados, apesar de não parecer a princípio. Então vamos lá. Suponha, falar do problema da parada. Né? Suponha que exista um algoritmo P que receba como entrada o código de um outro algoritmo A e uma entrada E para esse algoritmo A e responda sempre corretamente se o algoritmo A para ou não para quando é executado com entrada E. Então ele é um algoritmo P que recebe um código, né, e uma entrada para aquele código. E ele responde sim ou não se aquele código que ele recebeu para ou não para a execução com aquela entrada E. Certo? Então, um algoritmo P desse seria muito bom para fazer teste de software, né? Porque você tem uma maneira... Porque assim, qual é um erro comum de programação? Você escreve um programa que sem querer lá dentro, por um deslize pequeno, tem um while que você entra e nunca mais sai, alguma coisa assim, cria um loop infinito e tal. Né? E o problema do loop infinito é que você não sabe exatamente, tem cenários em que você não tem certeza se você está em um loop infinito ou não. Porque assim, um algoritmo que você sabe que vai rodar por um segundo e parar, você dá 10 segundos e ele está rodando ainda, você imagina, pô, eu errei, tem um loop infinito. Mas às vezes o algoritmo naturalmente vai levar uma hora. Então assim, ele ficar parado ali, sem dar resposta, é o comportamento esperado. Né? E aí num caso como esse, como é que você sabe se ele está fazendo a conta ou se ele entrou num loop infinito? Né? Então, tem alguns casos que é difícil saber. Então, um algoritmo P desse seria muito útil, porque você forneceria o seu código que você escreveu, forneceria a entrada, e ele te diria imediatamente, olha, esse código não vai parar com essa entrada, ou esse código vai parar com essa entrada. Quer dizer, ele detecta previamente para você uma existência de um loop infinito, por exemplo, sem você ter que rodar o programa em si. Então, o algoritmo P seria muito interessante de ter. Né? Então, P responde sim se o algoritmo A para com a entrada E, e responde não se o algoritmo P não para, ou seja, entra em loop com a entrada E. A gente diz que esse algoritmo hipotético P resolveria o chamado problema da parada. Então, o problema da parada é determinar se um dado algoritmo para ou não para com a entrada E. Então, esse algoritmo P resolveria esse problema. A gente vai mostrar que o algoritmo P não pode existir. Então, em outras palavras, vamos mostrar que o problema da parada não é algoritmicamente solúvel.
Todo mundo que trabalha com teste de software adoraria ter um algoritmo P desse, né? Então, como eu falei, não é você mostrar que existem problemas que não são algoritmicamente solúveis, você criar uns problemas super artificiais só para ter o seu resultado. Existem coisas que não são solúveis. São problemas naturais, são problemas que surgem na prática, né? E que é ruim, de fato. Tem uma perda real envolvida em termos de trabalho, você não poder contar com esses algoritmos, né? Então, vamos lá, vamos mostrar que o problema da parada não é algoritmicamente solúvel. Inicialmente, e lembrando que a gente vai fazer isso usando o modelo formal das máquinas de Turing. Então, inicialmente, a gente considera essa linguagem H, que é uma linguagem dentro de sigma U estrela, ou seja, as palavras de H são palavras formadas por símbolos do alfabeto da máquina de Turing universal, certo? Definido da seguinte forma. São as palavras nesse formato CDM-ZW, ou seja, codificação de uma máquina de Turing M, seguida do símbolo Z, seguida de uma palavra W, né? Em que a palavra W também é escrita com símbolos do alfabeto da máquina de Turing universal. E a característica que define se uma palavra dessa pertence ou não a H é essa aqui. A máquina de Turing M, que está representada nessa codificação, para com a entrada, com essa entrada W, que está depois do Z. Tá? Então essa é a linguagem H que eu vou considerar inicialmente. As palavras nesse formato, onde a máquina de Turing, representada nessa codificação antes do Z, para com essa entrada representada depois do Z, né? E aí repara numa hipótese implícita que está nessa definição, que não são todas as máquinas de Turing que contribuem para a formação de palavras nessa linguagem H. Apenas aquelas máquinas de Turing que são capazes de processar uma palavra W formada por símbolos do alfabeto sigma U, né? Então aqui se eu estou dizendo que essa máquina para com essa entrada, um pré-requisito para ela ser capaz de parar é ela ser capaz de processar de alguma maneira essa entrada W, né? Então ela, o alfabeto dela, da máquina M, né, as palavras que ela recebe como entrada é o mesmo alfabeto da máquina de Turing universal, certo? Não é um problema nenhum, tá certo? A máquina de Turing universal não tem monopólio sobre esse alfabeto. A gente viu trocentos mil autômatos finitos que usam o mesmo alfabeto 01. Então, quer dizer, esse alfabeto sigma U não é monopólio da máquina de Turing universal. Você tem zilhões de outras máquinas que podem usar esse mesmo alfabeto. Por que não? Tá certo? O alfabeto não é exclusividade de nenhuma máquina. Então aqui são outras máquinas que utilizam esse mesmo alfabeto, né? E aí ao receber uma entrada nesse alfabeto, você testa. Essa máquina para com essa entrada ou não? Se ela para, essa palavra vai fazer parte de H. Se ela não para, essa palavra não vai fazer parte de H. Tudo bem. Aí, primeiramente, a gente pode notar que essa é uma linguagem recursivamente enumerável, essa linguagem H. Tá? Por quê? Sabendo que o alfabeto dessas palavras W está fixado como sigma U, a gente pode facilmente construir uma máquina de Turing, que eu chamei de T sigma U, que transforma uma entrada nesse formato aqui, CMZW, em CMZCW. Então eu estou codificando os símbolos dessa palavra W naquela codificação padrão da máquina de Turing universal, ou seja, pega cada símbolo e transforma num sigma, uma sequência de zeros e uma sequência de 1. Né? Por quê? Porque implementando essa codificação, agora eu posso pegar essa nova entrada e fornecer direto para a máquina universal propriamente dita, né?
com essa máquina T sigma U que faz essa transformação do CMZW em CMZCW, eu posso construir uma máquina MH com uma composição dessas duas máquinas. Essa máquina T sigma U e a máquina universal propriamente dita, que ela vai aceitar essa linguagem H. Certo? Por quê? Porque se eu forneço essa entrada aqui, se eu forneço essa entrada aqui para T sigma U, ela vai transformar nessa segunda entrada aqui. Então essa segunda entrada vai ser fornecida para a máquina universal. O que a máquina universal vai fazer? Vai simular essa máquina M com essa entrada W. Ela já está tudo no formato correto para a máquina universal fazer a simulação. Então ela vai simular essa máquina M com entrada W. Se a máquina universal parar, significa que M para com a entrada W. E essa é justamente a característica da linguagem H. Então, se essa máquina composta para, essa primeira entrada aqui está dentro de H. Então eu tenho aqui uma máquina que aceita justamente a linguagem H. Se eu tenho uma máquina que aceita, H é recursivamente enumerado. Então, uma vez que eu tenho uma máquina de Turing que aceita, ela é uma linguagem recursivamente enumerada. Vamos agora considerar uma segunda linguagem, a galinha, nesse mesmo alfabeto, o alfabeto da máquina universal. A galinha ela é definida de uma maneira diferente de H. São palavras nesse formato CM, ou seja, codificações de uma máquina M, naquele formato de codificação da máquina universal, tais que a máquina de Turing M para com entrada C de M. Isso é exótico, para dizer o mínimo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que pegar a máquina, calcular aquela codificação dela no formato da máquina universal, ou seja, aquela sequência de X com transição, com X, com outra transição, com Y, blá, blá, E aí pegar essa string que eu criei, essa palavra que eu criei, codificando M, fornecer como entrada para a própria máquina M, e aí testar se a máquina M para ou não para com essa entrada CM que eu criei. Então é uma coisa meio canibalística, meio autofágica. Eu codifico M, crio uma palavra com essa codificação e aí forneço essa palavra como entrada para a própria máquina M. Curioso, então essa é certamente uma linguagem bastante exótica, mas algumas máquinas podem processar entradas construídas sobre o mesmo alfabeto que a palavra CM, ou seja, o alfabeto sigma U. Como eu falei, esse alfabeto sigma U não é monopólio da máquina universal. Pode construir outras máquinas que processem palavras nesse mesmo alfabeto. Em princípio, M pode ser uma máquina dessas. Então, se M processa palavras nesse alfabeto sigma U, qualquer palavra que eu der formada por símbolos nesse alfabeto, M vai processar. Algumas vai fazer M parar, outras vai fazer M não parar, enfim, mas não importa. Então, em princípio, a palavra CM, ela é nesse alfabeto sigma 1. Então, eu posso fornecer a própria codificação de M como entrada para M. A única condição para isso é que M seja uma dessas máquinas que processa entradas justamente nesse alfabeto sigma U, o mesmo alfabeto da máquina universal. Então, nesses casos, faz sentido perguntar o que aconteceria com a máquina M ao receber a sua própria codificação como entrada. Aquelas máquinas que param, nesse caso, são as máquinas que aparecem na linguagem H'. Tá certo? Essa situação, com certeza todos vocês estão achando altamente bizarra, mas essa situação não é tão absurda quanto parece inicialmente. Tá? Uma analogia que eu posso colocar aqui, que existe na prática, é o seguinte: eu posso imaginar um compilador para programas escritos na linguagem C. Eu escrevo um código na linguagem C, forneço para esse compilador, ele compila, cria o meu executável, normal, show, tudo certo. Esse compilador, antes dele ser um programa, ele foi um código também, que alguém escreveu. Então esse compilador foi ele mesmo escrito em alguma linguagem de programação em algum ano anterior.
E pode ter sido a própria linguagem C, tá certo? Ele pode ter sido escrito na própria linguagem C. E aí, nesse caso, faria sentido eu recompilar o código-fonte desse compilador utilizando o próprio compilador. Existe, certo? Isso aqui é um exemplo real disso no mundo. O compilador mais popular do Python, o que você baixa por padrão entrando no python.org, é escrito em C. Tá? O compilador do Python é escrito em C. Mas existe um compilador alternativo que algumas pessoas gostam muito, não sei se só pela gracinha que ele faz, ou se tem uma qualidade a mais que o outro não tem. Existe um compilador de Python escrito em Python. Se chama PyPy. PYPY, PyPy. Certo? Então você vê que esse tipo de coisa existe. Certo? Sabendo que H é recursivamente enumerável, a gente pode concluir que a galinha também é recursivamente enumerável. Tá? Por quê? Eu pego essa máquina C aqui, que transforma uma entrada nesse formato, CM, uma entrada nesse formato aqui, CMZ, CM. Tá? Essa é uma entrada no formato da linguagem H'. Essa é uma entrada no formato da linguagem H. Tá? Então, se eu tenho a máquina MH que aceita uma coisa nesse formato, é só eu compor essa máquina H com essa máquina C que faz essa transformação. Isso aqui, na verdade, nem é uma transformação, é uma cópia. Né? CM para CM, ZCM, é só acrescentar um Z e fazer uma cópia de tudo que estava antes do Z para depois do Z. Então, essa composição aqui vai aceitar a linguagem H'. E aí, uma vez que eu tenho uma máquina de Turing que aceita a galinha, ela também é recursivamente enumerável. Então a gente sabe agora que a galinha é recursivamente enumerável. A gente coloca então a seguinte pergunta: a galinha é uma linguagem recursiva? Ou seja, eu tenho uma máquina. Qual é a diferença? A diferença linguística é minúscula, mas a diferença semântica é significativa. Tá? Entre recursiva e recursivamente enumerável, eu reconheço que linguisticamente quase a mesma coisa. Né? Quer dizer, eu reconheço que não é uma nomenclatura feliz, mas não fui eu que criei. Simplesmente tenho que usar. Então, semanticamente é muito diferente, porque recursivamente enumerável existe uma máquina de Turing que aceita a linguagem. Recursiva existe uma máquina de Turing que decide aquela linguagem. Tá? Então, em especial, não é qualquer máquina, tem que ser um decisor, com aquelas características específicas de decisor, blá 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 blá. Né? Então, eu tenho aqui uma máquina que aceita. E a pergunta é, será que eu também consigo construir uma máquina que decide a galinha? É isso que faria a galinha ser uma linguagem recursiva. Pela propriedade de fechamento das linguagens recursivas por complemento, se a galinha for recursiva, a galinha barra também vai ser necessariamente recursiva. Isso é propriedade de fechamento que a gente vai ver. Surpreendentemente, isso está longe de ser verdade, como a gente vai ver em breve. Antes de prosseguir, vale a pena a gente analisar com calma que palavras compõem esse complemento, a galinha barra. Tá? Porque ele é um complemento que não é simples. Tá? Porque a galinha já é uma linguagem esquisita na formação dela. Então a galinha barra, quando você complementa, fica mais estranho ainda. Você tem que analisar com calma, existem subcasos aqui. Em primeiro lugar, como a H linha está definida no alfabeto da máquina universal, a galinha barra vai ser o sigma U estrela, ou seja, todas as palavras nesse alfabeto, menos o H'. Certo? Então a galinha barra vai conter as palavras formadas por símbolos do alfabeto sigma U, qualquer palavra formada por símbolos do alfabeto sigma U, que não satisfazem
a propriedade de H'. Tá? E aí a gente pode dividir essas palavras de H' em 3 grupos, 3 formas de não satisfazer a propriedade de H'. A primeira forma é palavras W tais que W é a codificação de uma máquina de Turing, onde essa máquina não para com a entrada CM. Essa é a maneira mais óbvia de negar a característica da linguagem H'. H' dizia CM, tal que a máquina para com a entrada CM. Então aqui eu neguei o verbo, agora a máquina não para com a entrada CM. Essa é a primeira forma de não satisfazer H'. A segunda forma é palavras W, tais que W é a codificação de uma máquina de Turing, só que M é uma máquina de Turing que não processa entradas no alfabeto sigma U. Tá? Lembrando que a codificação de uma máquina M, qualquer que seja a máquina M, a codificação dela pertence ao alfabeto alfabeto da máquina universal. Então, se a máquina M não é capaz de processar palavras nesse alfabeto, ela certamente não vai satisfazer a característica de H', que é parar com uma entrada como essa. Certo? E terceira forma de não satisfazer a propriedade de H' é palavras W que são formadas por símbolos de sigma U, mas que não representam a codificação de nenhuma máquina de Turing. Então, eu tenho essas 3 formas de negar a propriedade de H'. Vamos ver agora que a linguagem H' e, por consequência, as linguagens H' e H não são recursivas. Então, teorema. A linguagem H' não é sequer recursivamente enumerável. Então, qual é o problema? Eu tinha dito que se H' fosse recursiva, pela propriedade de fechamento, H' também ia ser recursiva. E aí o que eu estou dizendo agora é que não só H' não é recursiva, perdão, H' não é recursiva, como também não é recursivamente enumerável. Então, H' não pode ser recursiva e H também não pode ser recursiva. Tá? Então vamos mostrar que H' não é recursivamente enumerável. É uma prova por contradição. Eu considero essa prova a rainha de todas as provas por contradição, porque eu vou chegar numa contradição dupla, que é quase como romper o universo num buraco negro. Você fica sem saber até como sair da contradição. Suponhamos por contradição que H' é recursivamente enumerável. Se ela for recursivamente enumerável, então existe uma máquina de Turing N que aceita H'. Dada essa máquina N, a gente pode então perguntar se Cn pertence a H' ou a H'. Tem que pertencer a um dos dois. Tá certo? Porque H' união H' forma todo o conjunto sigma U estrela. E Cm pertence a esse conjunto sigma U estrela. Então tem que estar em uma das duas partes do conjunto, ou em H' ou em H'. Certo? Tem que estar em um deles e não pode estar, quer dizer, não, tem que estar em exatamente um deles, não pode estar em nenhum e não pode estar nos dois. É definição de complemento, tem que estar em exatamente um dos dois. Então suponhamos inicialmente que Cn pertence a H', portanto Cn não pertence, suponhamos inicialmente que Cn pertence a H', e portanto Cn não pertence a H'. Isso implica, pela definição de H', né? Qual é a definição de H'? São as palavras Cn, tais que a máquina N para ao receber essa entrada Cn. Então, pela definição de H', N para com entrada Cn. Por outro lado, recapitulando, H' é a linguagem aceita pela máquina N. Está aqui, ó. Aqui. Então, se Cn não pertence à linguagem aceita por N, né, então está aqui, ó.
a galinha barra é a linguagem aceita por N. Eu estou dizendo que CN não pertence a ela. Então, se CN não pertence à linguagem aceita por N, pela definição de aceitação em uma máquina de Turing, quando uma palavra não é aceita por uma máquina, a máquina entra em loop, né, com aquela entrada. Então, a máquina N não para com entrada CN. E aí eu tenho uma contradição aqui, frontal. Aqui eu tinha concluído, pela definição de a galinha, que N para com entrada CN. E aqui eu concluí, pela definição de aceitação, que N não para com entrada CN. Então tem uma contradição, ou para ou não dá para ser os dois, certo? Então não é possível que CN pertença à galinha, que foi a minha hipótese inicial aqui, certo? Então conclusão, beleza, se você mostrou que não pode acontecer que CN pertence à galinha, então certamente CN pertence à galinha barra. Se esse não é verdade, o oposto tem que ser verdade. Então vamos lá. Suponhamos então que CN pertença à galinha barra. Portanto, CN não pertence à galinha. Se CN pertence à galinha barra, a gente precisa inicialmente determinar a qual dos três grupos de palavras descritos anteriormente, né, que são os três grupos que formam a galinha barra, a palavra CN pertence. Em primeiro lugar, CN é uma codificação de uma máquina de Turing. Então essa palavra não pode pertencer ao grupo 3, que era o grupo das palavras no alfabeto sigma U, mas que não são codificação de máquina de Turing. Então não pode pertencer àquele grupo. Em segundo lugar, como N é a máquina que aceita a galinha barra, né, e a galinha barra pertence a sigma U estrela, então N de fato processa entradas nesse alfabeto sigma U. Então CN também não pode pertencer ao grupo 2, que é o grupo das codificações de máquina de Turing, mas que processam linguagem em outros alfabetos. Não é o caso, ela processa linguagem nesse alfabeto correto, o alfabeto sigma U. Então, por exclusão, a gente tem que, se CN pertence à galinha barra, CN pertence ao grupo 1 das palavras dessa linguagem, que significa que N não para com entrada CN. Por outro lado, H' é a linguagem aceita pela máquina N. Então, se CN pertence à linguagem aceita por N, pela definição de aceitação, quando uma entrada pertence à linguagem, a máquina para com essa entrada. Então, a máquina N para com entrada CN. E aí, de novo, 3 e 4 são uma contradição frontal. N não para, N para. Não pode ser os dois, né? Então, não é possível que CN pertença à galinha barra, né? Dada essa contradição aqui. Só que aí eu tenho um problema, né? Porque eu já tinha concluído, deixa eu achar, que não era possível CN pertencer à galinha. E agora eu concluí que também não é possível CN pertencer à galinha barra. Então parece que eu estou chegando a uma conclusão que CN não pertence nem à galinha nem à galinha barra, mas isso é ridículo. Porque as duas são complementares, tem que estar dentro de uma das duas. Tá certo? Então, se não é possível que o CN pertença à galinha, e também não é possível que o CN pertença à galinha barra, a única maneira de eu sair dessa contradição que parece sem fundo é concluir, então, que essa máquina N, ou seja, esse CN que eu estou trabalhando o tempo inteiro, não existe. Essa codificação CN não existe porque a máquina N em si não pode existir. A máquina N que aceitaria a galinha barra não pode existir. Tá? Então, então eu não tenho nenhuma máquina que aceita a galinha barra. Se eu não tenho nenhuma máquina que aceita a galinha barra, então a galinha barra não é recursivamente numerada. Tá? Então, vamos voltar agora, né, à galinha barra. Dado que ela não é recursivamente numerável, ela também não é recursiva.
Então a gente pode concluir então que a galinha também não é recursiva, por causa do fechamento. Se a galinha fosse recursiva, o complemento dela também seria. Então, no momento que eu mostrei que o complemento dela não é, ela também não é recursiva. E essa linguagem, a galinha, então, nos fornece um exemplo de uma linguagem que é recursivamente numerável. A gente mostrou isso no início, ela é recursivamente numerável. E acabou de mostrar agora que ela não é recursiva. Então, um daqueles resultados, daqueles 3 resultados que eu mostrei no primeiro slide, era que a gente ia mostrar que existem linguagens que são recursivamente numeráveis e não são recursivas. Aqui está o exemplo, a galinha exemplifica isso, tá certo? Então, eu já tenho aqui 2 resultados muito importantes. Existem linguagens recursivamente enumeráveis que não são recursivas. A linguagem a galinha é um exemplo disso. Tá? Outro, complemento de uma linguagem recursivamente enumerável não é necessariamente recursivamente enumerável, o que significa que a classe das linguagens recursivamente enumeráveis não é fechada pela operação de complemento. Né? A linguagem a galinha é recursivamente enumerável, mas o seu complemento a galinha barra a gente mostrou que não é. Então, as recursivamente enumeráveis não são fechadas por complemento. Podemos enunciar agora novamente o problema da parada, que a gente descreveu no início da sessão, agora de uma maneira mais formal, com a utilização de máquinas de Turing. O problema é assim: vamos fixar um alfabeto sigma, dado uma máquina de Turing M nesse alfabeto e uma palavra W pertencente a sigma estrela, existe uma máquina de Turing P sigma, P de parada, que, tendo CMZW como entrada, ou seja, o código da máquina, a codificação da máquina M, o Z que é só um separador, e a entrada W, decide se M para ou não com entrada W. Então isso aqui é a representação em termos de máquina de Turing daquele problema que eu tinha colocado no início. Né? Dado um código de um algoritmo que eu implementei e uma entrada para aquele algoritmo, eu forneço essas duas coisas para o meu solucionador do problema da parada e ele responde sim ou não, se aquele código para ou não. Então aqui estão as duas coisas que eu estou fornecendo. Estou fornecendo o código da máquina e a entrada daquela máquina, isso na forma de uma palavra para essa máquina de Turing P sigma, para ela decidir, é um decisor, né? Sim ou não, se M para ou não para com entrada dada. Tá? E aí, o lance é, se o problema da parada tivesse uma resposta afirmativa, ou seja, se aquela máquina P sigma pudesse existir, então toda linguagem recursivamente enumerável seria recursiva. Curioso isso. Né? Então, no momento em que eu mostrei esse abismo que existe entre linguagem recursiva e linguagem recursivamente enumerável, sem ninguém notar, eu tinha acabado de mostrar também que o problema da parada não pode ser resolvido. Né? É claro que isso não é de maneira nenhuma imediata. Vamos mostrar. Né? Então, para mostrar isso, suponha que L é uma linguagem recursivamente enumerável qualquer e seja M uma máquina de Turing que aceita L. Né? Dado que L é recursivamente enumerável, não sei se eu tenho uma máquina que decide L, mas eu vou ter uma máquina que aceita L. Então, seja M uma máquina que aceita L. Se eu conheço M, eu conheço a codificação de M naquele método de codificar da máquina de Turing universal. Seja AM a máquina que transforma a entrada W nessa entrada aqui. Então, essa máquina AM, ela depende de eu ter fixado essa máquina M aqui. Essa máquina M é fixa, tá certo? É uma máquina que vai trabalhar com essa descrição de M aqui, porque ela sempre vai acrescentar como prefixo a essa palavra W esse prefixo CMZ, certo? Então, basicamente é uma máquina que copia essa palavra CMZ para o início de qualquer fita, deslocando o W.
Então, se W pertence a L, a máquina M para na entrada W. Tá? Essa é a definição de M. M aceita a linguagem L. Então, qualquer palavra dentro da linguagem faz a máquina M parar. Então, M para na entrada W. E aí, eu vou compor essa máquina AM com a minha máquina hipotética P sigma, que é a máquina que resolve o problema da parada aqui, né? Essa máquina P sigma aqui. Ela recebe a codificação de uma máquina e uma entrada para essa máquina e decide sim ou não se M para com a entrada W. Né? Então, se eu fornecer W para essa máquina composta, esse W é dado como entrada para AM. A AM vai transformar isso em CMZW. Né? E aí, CMZW é dado para P sigma. Então, dado que eu estou dizendo que W para, que M para com a entrada W, então P sigma vai responder sim para essa entrada. M para com a entrada W. Então, essa máquina composta para no estado sim. Do contrário, se W não pertence a L, M não para com a entrada W. Né? Mas nesse caso, a M P sigma para também, só que no estado não. Né? Porque eu vou fornecer essa mesma entrada e o P sigma é um decisor, então ele sempre para. Então ele vai fazer M com W não para, então ele responde não, para no estado não. Né? Então, enquanto M aceita L, essa máquina composta AM P sigma decide L. Se W pertence a L, ela para no estado sim. Se W não pertence a L, ela para no estado não. Então, essa máquina composta está decidindo L. Certo? Então, eu comecei com uma máquina M que decide... Perdão. Eu comecei com uma máquina M que aceita, forneci essa máquina M como ferramenta de construção para essa máquina AM, né, como um componente de construção para essa máquina AM, juntei essa máquina M com a máquina hipotética que resolve o problema da parada, e essa máquina composta agora decide ela. Então, a partir de uma máquina que aceita, eu tenho um algoritmo simples que funciona com qualquer máquina para transformar uma máquina que aceita em uma máquina que decide a linguagem. Né? Então, eu posso concluir. Então, quer dizer, se eu posso transformar qualquer máquina que aceita em uma nova máquina que decide, toda linguagem que é recursivamente enumerável, ou seja, tem uma máquina que aceita, vai ser também recursiva, ou seja, tem uma máquina que decide. Então eu posso concluir que o problema da parada não pode ter uma resposta afirmativa, porque, como a gente viu anteriormente, existem linguagens recursivamente enumeráveis que não são recursivas. Né? Dessa maneira aqui, eu posso transformar qualquer recursivamente enumerável em recursivo. Né? Na prática, a gente já viu que isso não é possível. Então, a resposta negativa para o problema da parada tem importantes consequências, tanto de natureza teórica quanto prática. Por exemplo, seria certamente desejável ter o algoritmo que, recebendo um programa A e uma entrada de A, decidisse se A para ou não com a entrada E. Um algoritmo desse tipo ajudaria muito na elaboração e teste de programa. Felizmente, a resposta negativa para o problema da parada mostra que tal algoritmo não pode existir. Certo? Consequência de natureza teórica muito importante desse mesmo problema é que nem toda questão matemática pode ser decidida de maneira algorítmica. Em outras palavras, existem limites teóricos claros para o que uma máquina pode fazer. Além disso, o problema da parada está longe de ser o único problema matemático que não admite solução algorítmica. Tem outros. Só na área de linguagens formais existem outros. Em computação em geral, então, existem muitos mais. Dadas duas linguagens livres de contexto, determinar se a sua interseção é ou não é livre de contexto. Também não dá para resolver algoritmicamente. Dado uma linguagem livre de contexto, determinar se ela é ou não é regular. Não dá para resolver algoritmicamente. Dado uma linguagem livre de contexto, determinar se ela é inerentemente ambígua. Também não dá para resolver algoritmicamente. Só 3 exemplos aqui.
sabendo que um dado problema, como o problema da parada, por exemplo, é indecidível, a gente pode provar que outros problemas são também indecidíveis através de um método conhecido como redução. Então, na verdade, mostrar o primeiro problema de todos é o mais difícil de você mostrar. Que o primeiro problema de todos, que foi realmente esse problema da parada feito no artigo do próprio Turing, você tem que fazer a prova do zero, como a gente fez, todas as coisas, vai e volta. Para os próximos problemas, você tem essa técnica que eu vou mostrar agora, chamada de redução, que dado um problema que você já sabe que é indecidível, você pode usar esse resultado para provar a indecidibilidade de outros, sem ter que fazer um argumento longo, matemático, com provas por contradição e escambau, como a gente fez para o primeiro. Então, o primeiro é o mais difícil de todos, os outros eles seguem de maneira mais fácil, usando essa técnica aqui. Então, seja L1 e L2, duas linguagens no mesmo alfabeto, sigma 0 estrela. A gente diz que existe uma redução de L1 para L2 se existe uma função computável tal de sigma 0 estrela em sigma 0 estrela, tal que W pertence a L1 se somente se tal de W pertence a L2. Então a ideia é, essa função tal transforma palavras dentro de L1 em palavras dentro de L2 e palavras fora de L1 em palavras fora de L2. Certo? Então, estava dentro, eu aplico tal, cai dentro desse. Estava fora, aqui eu aplico tal, cai fora desse. É assim. Tá? Então, basta que tal seja uma função computável, ou seja, essa função tal tem que poder ser computada por uma máquina de Turing. Tá certo? Aí eu digo que existe essa redução de L1 para L2. Se eu sei que L1 não é uma linguagem recursiva, eu posso mostrar que L2 também não é recursiva se eu exibir uma redução de L1 para L2. Tá? Então, antes de eu mostrar esse resultado, vamos assumir que ele é verdade e entender como é que ele pode ser utilizado. Tá? Então, eu já sei, por exemplo, que o problema da parada não pode, não, né, não existe aquela máquina P sigma que decide o problema da parada. Então, ali não é recursivo, não tem decisão, não tem decisor, nada disso. Então, o problema da parada pode entrar aqui no lugar do meu L1, aqui, né? E aí, uma outra linguagem que eu quero mostrar que também é indecidível. Se eu conseguir fazer uma função computável tal que me leve da linguagem L1 do problema da parada para essa nova linguagem L2, eu automaticamente tenho que L2 também é indecidível. Então eu não preciso fazer um argumento enorme como aquele que eu fiz com o problema da parada, basta eu achar uma transformação tal desse jeito, que preserve, né? O que estava dentro de L1 continua dentro de L2, o que estava fora de L1 continua fora de L2. Aí, tendo essa redução, automaticamente eu posso concluir que L2 também é indecidível. Então, quer dizer, uma vez que eu já tenho um problema provado, todos os outros vão saindo por redução. Então, o Turing teve a parte ruim do argumento, que ele teve que provar o primeiro de todos, onde não tinha nada auxiliando ele. Todos os outros que vieram depois fazem referência a algum que já foi provado anteriormente usando essa técnica de redução. Então, vamos mostrar que isso é verdade. Suponha por contradição que existe uma redução de L1 para L2. Supor também que L1 não é recursiva, mas L2 é. Então vai existir uma função tal que W pertence a L1, se somente se tal de W pertence a L2. Essa função é computada por uma máquina de Turing M1. É uma função computável, né? Então tem uma máquina de Turing que computa essa função. Além disso, como L2 é recursiva, existe uma máquina de Turing M2 que decide ela. Dessa forma, uma máquina de Turing que simule o funcionamento de M1 seguida de M2, ou seja, compor M1 com M2, decidiria L1. Por quê? Eu pego uma entrada que está dentro de L1, aplico M1, que é a função que é a máquina que computa essa transformação. Eu vou parar com um tal de W que está dentro de L2. Aí eu ponho esse tal de W na máquina M2, ela decide, né, a linguagem L2, então ela vai dizer sim. Então ela vai dizer sim
toda vez que W estiver dentro de L1. Quando W está fora de L1, eu aplico o tal, eu vou ficar com tal de W fora de L2 também. Né? O que está dentro é jogado dentro, o que está fora é jogado fora, por essa função tal. Então, tal de W vai estar fora de L2, eu vou dar essa entrada para a máquina M2, ela decide, então, do que tal de W está fora, ela vai parar e responder não. Então, toda vez que W estiver fora de L1, essa máquina para e responde não. Então, essa máquina composta está decidindo L1. Sempre que W está dentro de L1, isso aqui para com sim, sempre que está fora de L1, isso aqui para com não. Né? Isso é uma contradição, porque eu supus que L1 não era recursivo. Certo? Então, se eu tenho a redução de L1 para L2 e L1 não é recursiva, automaticamente L2 também não é. Tá certo? E isso encerra o nosso capítulo 14, penúltimo capítulo da apostila. Tá bom? Então, um abraço.